Fala rapaziada atleticana, beleza? Neste vídeo vamos conversar um pouquinho sobre como está a situação do jogador Raul e entender o porquê o Atlético vem enfrentando algumas dificuldades para recolocar o jogador no mercado de transferências. Porém, para entendermos esse contexto, a gente precisa entender como está a atual situação do jogador e principalmente como ele chegou até essa atual situação. O jogador Raul chegou no início de 2025, ele já tinha tratativas ali e um pré-acordo para jogar a Série A no ano de 2025, caso o Atlético ficasse. Nós sabemos que a temporada foi desenrolando para outros cenários e o Atlético acabou sendo rebaixado, mas mesmo assim o jogador veio e foi, se apresentou ao clube e jogou a temporada de 2025 pela Série B no Clube Atlético Paranaense. E tinha-se uma expectativa muito grande para que a chegada do Raul, aquilo que a chegada do Raul poderia agregar dentro do meio-campo do Atlético, principalmente em um cenário de Série B, que o Atlético tinha acabado de ser rebaixado. Dentro de um cenário de Série B, acreditava-se que o jogador poderia ser sim um bom aditivo, uma peça que agregaria muito em questão de experiência, em questão de qualidade de passe, de visão de jogo, poderia ser um titular, né, daquela posição de meia cancha do Atlético. Porém, a gente sabe que a temporada não foi se desenrolando por esse cenário, né? Jogo após jogo, o Raul veio apresentando muitas dificuldades na parte criativa, muitas dificuldades na parte defensiva, e isso, conforme jogo após jogo fosse acontecendo, foi fazendo com que o jogador apenas decaísse, decaísse, decaísse. Tanto que hoje é difícil a gente elencar e trazer quais foram os bons momentos do Raul no ano. A gente consegue só lembrar de passe para trás, quase um jogador que teve muita insegurança para jogar dentro do clube. E dentro desse cenário, hoje o Atlético, por conta disso tudo, encontra sim uma dificuldade muito grande de achar e de fazer com que o jogador seja um atrativo para uma possível negociação. Até porque vale lembrar, o jogador tem contrato até dezembro de 2027. Então o Atlético tem uma bomba aí dentro em suas mãos para ver se consegue colocar em outro lugar. Porém, existem hoje, a gente pode elencar 4 principais motivos pela qual o Raul vem sendo um problema para essa parte de negociações do Atlético. Primeiro deles, a idade barra a parte física do jogador. É um jogador que já não é mais tão jovem, um jogador mais experiente, e que veio sofrendo com questão física, a parte de lesão e histórico de lesões nesse último ano. Isso por si só já é um fator que é pouco atrativo para outros clubes se interessarem pelo jogador. Um segundo fator que nós podemos elencar é esse momento, essa fase, essa espiral negativa que o Raul vem vivendo, né, principalmente nessa última temporada. Um jogador que veio jogo após jogo perdendo muita confiança com a parte técnica, com a diretoria, veio perdendo confiança consigo mesmo, um jogador que veio também perdendo confiança para com a torcida. E vou além, um jogador que foi minando a paciência e a sua imagem com a torcida, fazendo com que, quando o Raul era relacionado ou entrava para o aquecimento e poderia entrar no jogo, era aquele desespero de, putz, o Raul vai entrar, meu Deus, agora ferrou, vamos tomar gol, porque o jogador veio cada vez mais minando, minando e minando essa sua imagem, essa sua confiança para jogar bola. Isso se refletia no campo e bola também. Nós víamos o jogador que tipo, agregava pouquíssimo, tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva. Um jogador que pouco conseguia adquirir e fazer coisas boas em qualquer um dos cenários. Esse é outro fator que afasta também possíveis negociantes de entender que o jogador pode agregar. Um terceiro fator que linka, né, junta com essa parte dessa espiral negativa que o jogador vem vivendo, que é a posição que o jogador está dentro do elenco, né? O Raul hoje é o quê? Quarto reserva, quarta opção para entrar dentro do time do Atlético, dentro do elenco do Atlético.
fazendo com que o Raul seja preterido a qualquer outra opção, né? Em um primeiro momento, vamos recuar o Zapelli. Dentro de um cenário geral, porque não temos da posição de volante, vamos recuar o Zapelli. Acabou se demonstrando um teste muito positivo. Porém, era arriscado, era um teste fazer isso. E aí, vamos tentar Dudu Kojitski na posição, não colocar o Raul. Vamos colocar o João Cruz, que foi um jogador que foi tendo minutos reduzidos com o Odair, e foi, mesmo assim, era preferido ter o Raul, era preferido ter o João Cruz ao Raul. O Raul era preterido a quase todas as opções de meio-campistas que o Atlético poderia colocar naquele momento. Isso foi fazendo com que o jogador, ao natural, fosse perdendo oportunidades, perdendo minutagem, perdendo ritmo de jogo. E isso, um scout de um time de fora, olhando esse cenário, faz com que não tenha interesse a esse jogador. Né? E o quarto e principal motivo que eu acho que é o que o jogador, que o Atlético vem enfrentando para recolocar o jogador no mercado, é principalmente a questão salarial do jogador. Alguns times do interior de São Paulo fizeram sondagens ao jogador, pesquisaram, tentaram algum avanço em conversa com o jogador, mas esbarram principalmente na questão financeira do jogador, né? E esses times ainda buscam cenários de campeonato paulista, que é muito bom para alguns times, para a questão de renda, para uma questão de almejar coisas na temporada, fazem com que, quando entram em contato com os jogadores, barram num salário muito alto. Então, analisando um contexto como um todo, um jogador que não é jovem e não tem um histórico de lesão muito positivo, um jogador que vem em um nível de confiança muito baixo e é preterido a qualquer outro jogador dentro do elenco do Atlético, consequentemente não tendo minutos e não tendo exposição, né? Não tem tempo de campo. Junto com um salário muito alto, faz com que o jogador seja um atrativo muito negativo para o mercado de transferências. E o Atlético busca, até agora, achar um mercado para colocar o jogador. Mas e você? O que acha dessa situação do Raul? Acha que um paranaense poderia ser positivo para fazer uma vitrine, para ver se o jogador consegue achar um outro mercado para ser transferido? Ou não? Deixe aqui nos comentários. Se chegou até o final desse vídeo, rapaziada, deixe seu like, isso ajuda muito o vídeo a ser divulgado aqui dentro da plataforma. E se não está inscrito no canal, se inscrevam, vamos rumo aos 100 mil inscritos no ano de 2026. E com a ajuda de vocês, com certeza, chegaremos lá. Valeu!